Já estamos de volta. O programa de hoje é sobre poliomielite e nossa convidada é a infectologista Raquel Muarrec. Bom, vamos lá. Voltamos a falar da cara do bichinho. Se o bichinho é bravo, ele deixa muitas sequelas. E eu queria perguntar para você assim, quais são as principais sequelas, ou seja, aonde ele afeta mais rapidamente, qual parte que ele afeta? Ele afeta o cérebro, ele afeta a visão, afeta só a parte muscular, o que ele faz? Ele pode, de acordo com a quantidade que a gente fala do inóculo, isso é chamado de inóculo, desse bichinho. Ele é o grave em relação também associado à imunidade desse paciente quando ele entrou em contato. Então ele pode dar encefalite, que é um dos mais graves, que é o quadro que nem você falou de estado vegetativo, considerado uma meningite asséptica, onde a gente tem que pesquisar no líquor a presença dele para poder ter saber o quanto esse cérebro vai estar atrofiado ou não. E evolui para os quadros graves de perda de movimentação de membro inferior, principalmente membro inferior, um diferente do outro, de acordo com a gravidade que dessa criança entra em contato. Então, ele atinge principalmente o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele não atinge? Então, atinge nessas meningites. Tem um quadro... Olha, meningite é mais frequente podendo ter sequela do que o membro inferior. Então, a gente tem quadros graves também sequelares completos, porque por atingir sistema nervoso central. Então, a meningite, ela é um estado grave. Mas o sistema cognitivo, o sistema intelectual, o cérebro da pessoa, falar assim para a pessoa entender bem, ele permanece intacto. Tem pessoas que estão em estado vegetativo, tem pessoas que têm uma séria sequela de poliomielite, mas você vai ver a pessoa inteligentíssima, tem uma cabeça fenomenal. A gente não sabe o quanto o cérebro a gente pode trabalhar, né? O sistema nervoso central ele tem uma forma de responder bem. Então, quem teve meningite também tem. Então, qualquer meningite responde bem adequadamente. Agora, o membro inferior, ele é sequelar grave e não tem resposta de retorno. Por isso que geralmente as pessoas com poliomielite, elas têm uma perna preservada e a outra fininha, que ele geralmente anda com a mão no joelho. Tem uma característica bem assim, clássica. Bem clássica, né? Você vê uma pessoa andando daquele jeito e fala, é pólio, não tem jeito. Ele entra com quadro de meningite, depois ele melhora e entra com a paralisia, que é quase logo em seguida. Ela responde de sensibilidade e vai melhorando, mas depois fica a sequela geral. Como se prevenir? Vacinalmente. Tem que vacinar sempre. Então, hoje aumentou a vacina com vírus inativados, são 3 vezes, então é com 2, 4, 6, 2 reforços que na indicação geral também é inativado, com 15 meses e 18 meses, e repetir esta dose antes dos 5 anos. São várias doses. Essa criança, nas campanhas, teria que refazer e continuar fazendo nas campanhas as gotinhas. O Ministério, então, ele preconizou em 2016 as injetáveis nessas faixas etárias e as campanhas com gotinha. A Sociedade de Imunização e a Sociedade de Infectologia e de Pediatria preconiza também nas campanhas a inativada, mas isso é variado. Nós temos uma história, não lembro agora o nome do personagem, mas um médico infectologista também tentou fazer vacinação no Rio de Janeiro, lá no início do século passado, e ele quase morreu apedrejado, fizeram uma revolução da vacina. Foi uma coisa impressionante, né? A briga que eles tinham contra a vacinação, porque dizia que ia matar todo mundo, agora, né? Que aquilo era um jogo do governo, e foi daí por diante. Sim. Hoje a gente percebe que está crescendo novamente uma reação contrária à vacinação. Tem muitos, digamos assim, para não chamar de outro nome, pessoas mal informadas, certo? Que estão falando, olha, a vacina faz mal, não deve vacinar. Inclusive foi constatado que mais de 312 cidades, se não me engano, no estado de São Paulo, tem menos de 50% de vacinação. Sim. Por conta dessa rapidez da internet de falar que não vacine. O que a gente pode fazer contra isso? Como é que nós podemos debater isso? Nós temos que falar sobre isso? Sim, é assim, hoje estão voltando várias doenças que já eram meio que erradicadas no Brasil e estão retornando. Por exemplo, sarampo, a gente não tinha desde 2000, a gente voltou a ter quadro agora.
estava já atendendo, a gente está perdendo o selo de ausência de sarampo pela presença da falta do esquema de vacinas e das campanhas. O que precisa entender é o seguinte, os postos, eles começaram a fazer por dias de vacinação. Então, hoje, eu não consigo ir lá, eu perco o dia. Então, às vezes, eu vou trabalhar e não vou lembrar mais de vacinar meu filho. Então, esse é o motivo da queda da vacina, porque eles só querem abrir a ampola, que vai dar de 50 doses, no dia de tal vacina, no dia de tal campanha. Então, que isso não dá para virar, por isso que houve uma queda do nível vacinal de toda a população brasileira. Então, quando o vírus começa a circular, ou ele já está presente, e a defesa dessas crianças cai para baixo de 50%, que nem você falou, a gente começa a circular as doenças novamente. Então, houve um início de queda da vacinação da polio agora, recentemente, de um ano e meio para cá. Então, precisa-se mostrar que isso tem, precisa mostrar que é necessário, independente do dia de vacina, o dia do que o posto vacina, que tem que vacinar todo mundo, para que isso melhore a barreira para todo mundo. Porque a barreira tem que estar acima de 90% dessas crianças. Para que não transmita. Você é infectologista, ou seja, você está dentro do meio, dentro das fofocas do meio, dentro dos diz-que-me diz-que do meio, dentro das coisas que não existem, as mentiras, as fake news e aí por diante. Conhece tudo. Você já conversou com pessoas que são contra a vacinação? Sim, por causa de reações à vacina. Tá, elas são contra... Aí vem a pergunta que daria dois caminhos. Seria, elas são contra a vacina porque acham que a vacina pode causar doença, ou tem alguns que acreditam que é contra a vacina porque está erradicado mesmo, então não precisa mais? As duas coisas. É mais do que ela não confia por causa da reação da vacina. Por quê? Primeiro, a da polio, ela tem na sua formação uso de antibióticos, né? Tem eritromicina, tem polimixina, ela tem umas reações. Tem outras vacinas que tem ferro, tem metal. Então, tem pessoas muito naturalistas que acham que ingerir esses metais, eles são acima do seu organismo, então elas não aderem a isso. Então, tem muita frente pelo quadro de alergia a esses componentes da vacina. Ou componente de percentual do ovo, que nem tem a da gripe, ou então elas não acreditam que isso pudesse ser usado e não ter reação. Então, hoje tem trabalhos definidores e trabalhos contundentes que mostram, mesmo com pequenas partículas dessas, a gente fala sondas desses antibióticos, desses metais dentro da vacina, ela não causa nenhuma repercussão no indivíduo. Geralmente, quando tem-se uma ideia em comum, né, seja para o mal ou para o bem, forma-se os grupos. Sim. Tá? Esses grupos que estão trabalhando contra a vacina, no caso desses componentes, de alguma forma eles podem ser responsabilizados caso haja, por exemplo, uma epidemia de pólio e falar assim, olha, esse grupo aqui bateu na tecla durante 3 anos que não era para vacinar e ninguém vacinou. Eles podem ser responsabilizados judicialmente? Pode ser... Existe isso aí vocês falam melhor do que... No Brasil, primeiro nós somos inocentes até prova, né? Se fosse nos Estados Unidos, primeiro você é culpado antes de assumir se aquilo está certo. Lá é proibido. Lá você pode se negar a atender quem não faz o esquema vacinal. Isso já está tendo essa campanha nos Estados Unidos. Primeiro você é culpado antes de... Não é inocente, que nem nós aqui. Primeiro nós somos todos inocentes antes de se confirmar. Então, depende muito de onde a gente está, o país ou a forma como a gente vê. O sarampo, ou que nem nós tivemos cachumba, 800% de aumento de cachumba em 2017 e 2018. A responsabilização é a vacina. Quem não tomou, não foi responsabilizado. Nós temos épocas, por exemplo, vacina contra a gripe. Ela entra assim, nós vamos fazer um plano de vacinação, entra em junho, todo mundo vai vacinar. Durante o resto do ano, ninguém fala mais dessa vacina. Poliomielite tem uma época em que eles falam, vamos vacinar todo mundo ou a vacina está disponível em todos os postos do Brasil a qualquer hora que a pessoa queira? Então, ela é disponível em todos os postos do Brasil, a vacinação, só ir nas clínicas privadas, aquelas individuais. Nos postos, ela é junto agora com hemófilos, com hepatite, tétano, ela na rede básica. Só que eles só abrem
no dia da vacinação, naquele dia. Então, se você está passando por ali com o teu filho e quiser vacinar, não. Você teria que saber qual seria o dia. Eles vão fazer uma agenda. Eles fazem agenda por causa da abertura da ampola. Isso é uma coisa da guerra que a gente fica, que eu acho que não tem que ter isso. Tem que estar disponível, independente do dia. É isso. A criança vacinada, ela corre algum risco de contrair pólio depois de vacinada? Não, normalmente não. Existe a reação vacinal se a imunidade dessa criança não tem. Então, nós já tivemos caso de surto na época que só tinha-se a vacina inativada, de vírus inativado. Okay. Mas isso é bem... Hoje em dia, não mais. Não tem mais discussão. Então, nós vamos dar um recado para todo mundo que está nos vendo, certo? Principalmente aqueles cabeça dura que acham que vacina faz mal. Vacina não faz mal. A vacina hoje em dia, com o estado em que a medicina se encontra no mundo, o avanço tecnológico em todos os campos da medicina, não caberia mais se colocar uma vacina que ela traga risco à saúde da pessoa, porque o laboratório que fizer isso, ele será realmente culpado e o peso é grande. O peso é então, maior. Vacinação para tudo que se precisa de vacinar. É para gripe, é para catapora, é para sarampo, é para pólio, tem que vacinar. Todo mundo, e em várias faixas etárias, não só as crianças. Porque hoje em dia a gente fala, a criança tomou vacina, acaba a responsabilidade. Existe vacina para adolescente até 29 anos, existe vacina dos 30 aos 45, existe as vacinas acima dos 50 para cima e por faixa etária. Doutora Raquel, se as pessoas quiserem entrar em contato ou falar mais um pouquinho a respeito da pólio, tem algum canal de comunicação com você? Eu tenho o Instagram, que é Raquel Moarec, eles podem ir lá e perguntar, que fazem isso mesmo, eu acho super legal, que eu gosto de responder. E pode entrar no e-mail que eu tenho da clínica, onde a gente faz lá. Pode passar o e-mail. É moarrecservicosmedicos@gmail.com. Ok, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.